Qual que é? Coitado.
Aqui tá solto já.
Senhor, meus irmãos, os convidados em pé, em Jesus, vamos dar início a mais um culto. Vou fazer uma leitura em Salmos 98. Salmos 98 diz assim: Cantai ao Senhor um cântico novo, porque fez maravilhas da sua destra, e o seu braço santo de alcançar a salvação. O Senhor fez notória a sua salvação, manifestou a sua justiça perante os olhos dos gentios. Lembrou-se da sua benignidade e da sua verdade para com a casa de Israel. Todas as extremidades da terra viram a salvação do nosso Deus. Exultai no Senhor toda a terra, exclamai e alegrai-vos do prazer e cantai louvores. Cantai louvores ao Senhor com a harpa e a voz do canto. Esse salmo fala muito da alegria da salvação. E se hoje estamos aqui, é porque um dia Deus nos deu seu Filho para morrer por nós. Amém? Vamos cantar ele com alegria. Da terra, do mais profundo do mar, das alturas do céu, louvado é dos corações, liberal
oração para fazer o reconhecimento da fé. Vamos fazer a primeira reunião, fazer a oração. Para te louvar, para exaltar e te mais uma vez, por tudo que o Senhor tem feito por cada um de nós. Neste momento, Senhor, louvaremos com a nossa oferta e com os dízimos. Que o Senhor venha abençoar a cada um, ó Pai, que irá contribuir para a sua obra. E aquele que não pode hoje, que o Senhor abençoe da mesma forma, abrindo portas, Senhor, para que todos nós possamos contribuir para o crescimento da sua obra. Em nome de Jesus. Mais uma vez, explicar o café, para os dois minutos de mensagem.
Pergunta para o Senhor. Convidar a Deus a Bíblia em Marcos. Aqui no capítulo 10. Texto bastante conhecido de todos nós. Marcos capítulo 10, verso 17 ao verso 22. Diz assim a palavra do Senhor. Marcos 10, 17 e 22. E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, a qual se ajoelhou diante dele e perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, não defraudarás alguém, honra teu pai e tua mãe. Ele, porém, respondendo, lhe disse: Mestre, tudo isso eu guardei desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: Falta-te uma coisa. Vai e vende tudo quanto tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e segue. Mas ele, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Deus Santo, mais uma vez estamos na tua presença, Senhor. Nós te pedimos a tua graça, a tua misericórdia, o amor infinito, a ação graciosa e especial do Espírito Santo da nossa vida nesse momento, ó Deus, para que a gente possa falar da tua palavra, algo para a gente é maravilhoso, algo que para a gente é uma bênção. O Senhor nos deu a tua palavra para nos guiar, para nos ensinar o caminho, para nos colocar no local adequado, para puxar a nossa orelha, para nos dar, ó Deus, o conhecimento da tua salvação através de Cristo Jesus. Que o Espírito Santo continue falando com a gente, nos olhando, nos direcionando, para que o teu nome seja sempre glorificado em nome de Jesus. Amém. Assim então. Muito bem. Esse texto de Marcos 10, Lucas 18, Mateus 19, é um texto bastante conhecido por todos nós. A
a maioria dos textos está intitulado como Jovem Rico, né? Esses versos. E aí você pode pensar assim, puxa vida, mas quantas mensagens a gente já ouviu do Jovem Rico? Quantas? Um monte. E essa semana eu também tive esse pensamento, vamos pedir de novo, né? Vamos ouvir sobre ele e tal. E quando eu ouvia a mensagem, eu falei, puxa, né? Às vezes a gente não acredita quando a própria palavra diz que ela se renova a cada manhã. E ela traz algo novo para a gente a todo instante que a gente lê. E ela é especial a todo momento que a gente abre. A gente duvida disso, porque a gente vai falar de novo. De novo, o mesmo texto, eu já sei que vai ser a sequência, vai ser o que vai acabar, vai ser. Pelo menos a maioria das pessoas vai seguir sempre a mesma linha. E aí, eu aprendi algo diferente com esse texto. E eu acho que é muito importante quando a gente aprende alguma coisa da Bíblia Sagrada, pelo amor que devemos cultivar uns pelos outros, como irmãos, que a gente transmita isso. Você aprende algo novo, você tem uma visão diferente daquilo que sempre é apresentado, você é ensinado sobre uma nova forma de olhar para isso, ensina um ao outro, ajuda um ao outro. Mas a Bíblia nos fala que nós devemos nos suportar em amor, nós devemos dar base, nós devemos dar sustentação. Né? Então, quando o Diácono Passinho estrategicamente convidou o Fábio e eu, uma desculpa muito interessante, né? Falando, nossa, como vocês estão chegando agora com o diácono, já começa fazendo alguma coisa. Né? Apesar da pegadinha que ele fez com a gente ontem, ele deu trote com a gente, pouca gente faz isso. Mas ele fez trote com a gente, porque a gente abria a igreja, deu a chave errada, surpresa. Mas eu falei, puxa, eu acho que vai ser muito legal eu compartilhar isso com a frente, eu acho que é interessante. Eu gostaria, se você puder, que nós puxamos a Bíblia aberta em Marcos 17 a 22, a gente vai olhar isso versículo a versículo. O que eu gostaria de compartilhar com os irmãos que eu aprendi sobre esse texto é que nós temos 4 situações problemáticas nesse texto que o Jovem Rico nos ensina. E que, se assim somos ensinados, devemos nos afastar. Primeiro, nós buscamos a Jesus sem realmente conhecer. Essa é a primeira coisa. A gente busca Jesus sem realmente conhecer. A gente busca Jesus com frases e perguntas prontas, decoradas. Um manualzinho de como fazer perguntas a Jesus. Ou o manualzinho de quais perguntas fazer a Jesus. É uma reza. A gente chega com o negócio pronto. A gente busca Jesus não só com as perguntas prontas, mas nós buscamos a Jesus com as respostas prontas. Nós já sabemos que queremos ouvir de respostas. Nós buscamos a Jesus sem nos despirmos de quem somos, sem nos despirmos de nós mesmos. Essas 4 coisas eu pude aprender com esse texto e vai ser muito legal compartilhar isso com vocês. Buscamos a Jesus sem conhecê-lo, buscamos a Jesus com frases e perguntas prontas, buscamos a Jesus com respostas prontas e buscamos a Jesus sem nos despirmos de nós mesmos. Olha o verso 17. E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Quero focar no bom mestre. O que é isso? Adulação. Isso é adulação. Bom mestre. Nós buscamos a Jesus com as palavras certas, com as frases prontas.
com as palavras prontas, com as perguntas prontas. A pergunta dele é incrível. A pergunta do jovem é um negócio muito especial. Mas o início dessa pergunta, é mera adulação, bajulação. Ele faz uma pergunta que é a pergunta de ouro. Jesus talvez gostaria de ouvir essa pergunta de todas as pessoas que existiam. No entanto, esse jovem foi um dos poucos que fez, pelo menos o que é mencionado biblicamente, é um dos poucos que chegou a Jesus com essa pergunta: Mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Isso é o máximo que Jesus espera da gente. Ele quer que a gente pergunte isso mesmo para ele. O que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? O que eu tenho que fazer para ir para o céu? Essa é a pergunta que ele talvez esperasse da grande multidão. A pergunta que ele esperava da grande multidão é: o que eu tenho para comer? A gente está com fome. Jesus esperava da grande multidão ouvir essa não pergunta para os jovens: olha, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? A pergunta é excelente. O início dela é mentira. O início dela é a anulação. Esse mesmo tipo de anulação foi feito por Nicodemos. Lá em João 3, ele vai dizer assim: Rabi, mestre, bem sabemos que o Senhor é mestre vindo de Deus. Porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não for com ele. A verdade é que a gente tira isso aqui, tanto do texto de Nicodemos, como do texto do jovem rico, é que a atuação com Jesus não funciona. Palavras decoradas com Jesus não funcionam. Palavras de floreamento com Jesus não funcionam. Credenciais, palavras bonitas, nada vale. Jesus não é como eu. Ele não é como você. Quando é bem recebido com pompas, a gente se incha. E a gente fala assim: ô, esse cara é legal, hein? Olha como ele me tratou. Eu me esqueço, às vezes, da sua característica imoral. Eu me esqueço, às vezes, do seu desmerecido. Eu me esqueço, às vezes, de como aquela pessoa realmente é. Mas como ela me bajulou, como ela me adulou, eu a vejo com outros olhos. Fala sério, nem isso acontece nas eleições. Os candidatos vão para os bairros pobres da cidade, beijam as pessoas, abraçam as pessoas, dizem que elas serão agora vistas, reconhecidas, observadas de perto, serão tratadas, serão cuidadas. Mentira. Adulação. Nós caímos na adulação. Sempre. Sim. Diferente de nós, Jesus não cai na adulação. Ele não cai. E aí ele pergunta no verso 18, ele fala assim: Jesus me responde: por que você me chama bom? O risco que corremos quando chegamos a Jesus com palavras de adulação é que ele nos pergunta: você tem certeza do que você está falando? Você sabe o que você está falando? Está me chamando de bom, está me chamando de mestre, está me chamando de não sei o quê. Você tem certeza do que você está falando? Às vezes, ou na maioria das vezes, Jesus vai se calar e falar assim: não sabe o que está falando. Nós corremos o risco de, em algum momento, Jesus nos questionar: quem é bom? Por que você está me chamando de bom? Ninguém é bom senão Deus. Um só. Deus é Jesus. A Jesus, Nicodemos responde um pouco diferente. Eu acho que Jesus, Nicodemos, foi um pouco maior. Mas é claro que a resposta de Jesus confirma o que a gente está falando. A adulação não funciona. Jesus fala para Nicodemos assim: nasce de novo. Se você não nascer de novo, você não vai nascer. Jesus nem fala, nem faz uma pergunta: por que você me chama de mestre? Você me disse que você por aí. Então, Jesus, Nicodemos já é direto: se você não nascer de novo, você não vai para o céu. Será que nós temos noção de quem é Jesus ao ouvir isso para ele? Será que
bom mestre. Quando dizemos bom mestre, como o jovem falou, como o Nicodemus falou, o bom mestre significa aquele que ensina com autoridade divina, o termo grego aqui. Para mestre, para bom, associado significa aquele que ensina com autoridade divina. Será que a gente tinha noção disso? Eu tinha, confesso, aprendi. As palavras do jovem, assim como a de Nicodemus, a palavra foi verdadeira. A palavra foi verdadeira na sua origem. Mas ela é falsa ao ser pronunciada. Jesus realmente é bom. Jesus realmente é mestre. Jesus realmente faz e fez prodígio. Mas as palavras proferidas foram mera bajulação. Palavras ditas para se quebrar o gelo. Palavras ditas para que Jesus respondesse da mesma forma, à mesma altura. Você me chamou de bom? Bom rapaz. Nicodemus, você que faz parte dos 72 importantes. Esperavam de Jesus a mesma bajulação. Não funcionou. Mas isso não funciona. A verdade é que às vezes buscamos a Jesus sem realmente conhecê-lo. Nós devemos ter consciência total de quem é Jesus ao nos aproximarmos dele, para pedirmos alguma coisa, para falarmos com ele em oração. Quando chamamos de soberano, alguns exemplos aqui. Quando chamamos de soberano, soberano Deus, será que a gente compreende o que a gente está falando? Verdade. É muito legal para mim. Como eu amo vocês, eu transmito. Será que a gente entende quando chama Jesus de soberano? Você tem que saber, ele tem consciência disso. Quando a gente chama Jesus de soberano, implica deixar totalmente as nossas convicções, totalmente os nossos achismos, totalmente aquilo que a gente acha que é verdade, totalmente aquilo que é conveniente para a gente, para que Ele faça o que quiser na sua onisciência, na sua presença, na sua onipotência. Será que a gente tem consciência disso? Será que quando a gente chama Jesus de mestre, a gente tem consciência que chamar de mestre implica em aceitar completamente o seu ensinamento e segui-lo como discípulo, nos mesmos passos, nas mesmas atitudes, nas mesmas posturas, nas mesmas negações, carregando a mesma cruz? É para isso que ele chama. Cada um tome a sua cruz, negue a si mesmo, discípulo. Será que a gente entende isso? Quando a gente chama Jesus de Senhor, será que a gente entende que chamar de Senhor implica em se submeter completamente à sua vontade? Sem questionar. Sem falar como outro jovem que foi convidado por Jesus a segui-lo. Ele disse assim: não deixa primeiro enterrar meus pais, depois eu sigo. Será que a gente tem consciência? Quando chamamos de Senhor, nós aceitamos sobre nós o seu senhorio, negando a nós mesmos? Eu não tinha essa consciência também. Talvez você, terminando o capítulo 8, você já tinha essa consciência, muito legal. Legal mesmo. Eu não tinha. A verdade é que a gente tem que chegar diante de Deus, assim como de Jeremias 29. E o próprio Deus nos ensina: buscar-me-eis, me achareis, quando buscar de todo vosso. Sim. A palavra de Deus também diz para a gente: se você tem que guardar alguma coisa, se você tem que cuidar de alguma coisa, se você tem que ter atenção para alguma coisa, guarda o teu coração. Porque onde estiver o teu coração, aí estará o teu tesouro. Porque é do coração que provém o que é bom e o que é ruim. Como isso é profundo? Nós temos que chegar diante de Deus, diante de Jesus, com um coração desse tipo. Também, como diz a sua palavra, com um coração contrito.
com sinceridade, com honestidade, na forma que nos colocamos diante dele. Se ainda não o temos como soberano, como Senhor, como Mestre, se ainda até agora não entendíamos o que isso realmente implica em profundidade, talvez vamos chegar diante dele da maneira mais simples possível, que é como o teu Salvador. O Salvador, ele é mesmo. A porta está aberta, a gente aceita se quiser, mas ele é Salvador, independente de nós. Chegar com honestidade, com sinceridade, é essencial. Mas o texto continua. Jesus continua, verso 19. Jesus faz uma afirmação, ele não faz uma pergunta ao jovem. Depois que ele fala assim, não, mas o que chama bom? Eu tenho um bom que é Deus. 19. Sabe dos mandamentos. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudes seu irmão, honra teu pai e tua mãe. Verso 20. Então ele respondeu, mestre, isso tudo que eu tenho observado, tenho feito desde a minha mocidade. Na versão de João Ferreira Almeida, revista atualizada, em vez de respondeu, então ele respondeu, aparece uma palavra dita, ele interpelou. Interpelou significa interromper. Significa colocar-se em. Interpelou. O jovem interrompe Jesus no meio do caminho. No meio da citação dos mandamentos. Ele fala assim, opa, Jesus, relaxa. Deixa eu falar, eu estou ligado, eu conheço todos. Todos os mandamentos eu conheço, eu não só conheço, eu os guardo desde a minha mocidade. Ele corta Jesus. Eu posso que esteja pequeno, não precisa continuar, eu conheço tudo, eu sou íntegro, fiel aos mandamentos, eu vou à igreja todos os cultos, eu sou filho de pastor, eu nasci na igreja, eu não preciso ouvir sobre doutrina, eu não preciso ouvir sobre vida cristã, eu não preciso ouvir sobre postura cristã. Quantas vezes você dá no seu coração, não é para mim, por favor, não se manifeste, pessoal, por fora, mas quantas vezes começamos a ouvir uma palavra sobre doutrina, e aí falamos no nosso coração assim, cara, fala para mim, conheça a doutrina. Conheço, eu batizei, tá? Vai falar de sábado, para mim. Para quê? Vai falar de não adora a imagem, né? A verdade é que às vezes a gente pensa que a convivência, a continuidade, o conhecimento implica em fidelidade, sinceridade, observância, vigilância. Mas isso não é verdade. Não se engane. Não se engane. Parafraseando o jovem, a gente pode falar assim, tudo isso eu tenho feito. Tudo isso eu tenho feito também. Mas Jesus continua. Ele continua de uma maneira especial, de um modo especial. O texto de Marcos, verso 21, vai dizer o seguinte. Jesus, fitando o amor, e disse, beleza, você conhece? Então falta uma coisa só para você. Vai, vende tudo que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E depois disso, me segue. Jesus o amor. Que olhar é esse? Fitando Jesus o amor. Jesus o amou de uma maneira especial naquele momento. Mas olha a diferença para nós. Jesus o ama pelo bom tratamento. Jesus o ama pela pergunta correta. Jesus o ama por sua fidelidade à lei. Mas Jesus não se cala diante daquilo. Nós somos tentados, ao sermos bajulados, simplesmente tapar os nossos bocas, tapar os nossos ouvidos, tapar os nossos olhos, para não vermos aquilo que talvez precisa ser consertado, precisa ser melhorado, precisa ser resolvido, só porque fomos bajulados.
Jesus é diferente de nós, é diferente de mim. Desculpa se eu digo nós. Você não se inclui nisso, me perdoe. É uma característica minha. Nós. Só falta uma coisa. E essa coisa. A levar, dar os pobres e tal. Jesus ama, mas não se cala. Jesus diz algo mais. Jesus testaria a sua sinceridade. Jesus verificaria se a sua fidelidade não era consequência de costume, ao invés de amor sincero pela lei. Jesus, muito provavelmente, não ia exigir que ele desse tudo. Jesus, muito provavelmente, não faria entregar todos os seus bens. Sei lá, eu acho. Talvez ele não daria para ele tudo. Talvez Jesus nem obrigaria ele a entregar tudo, mas Jesus o testou ali. Ele caiu. Essa não era a resposta que o jovem queria ouvir. Responda a Jesus, que conheceu, com frases prontas, com respostas prontas. Essa não era a resposta, definitivamente, que o jovem queria ouvir. Ele queria ouvir algo mais audível, tipo assim, uhul. Que cara incrível! Talvez Jesus olharia para as pessoas que estavam ali presentes e falasse, está vendo? Isso aqui é um cara decente. Olha a pergunta que ele fez lá no começo. Olha o que ele fala agora. Olha, esse cara tem que ser aquela gente, esse jovem precisa ser imitado. Façam como ele, tudo estará garantido para vocês também. Aí ele volta para o jovem, pode voltar agora para o jovem e vai dizer assim, olha, isso aí. Está tudo certo para você, cara. Morada no céu, os caras de varanda, coloquei um closet no seu quarto e ó, para você está tudo certo. Seu nome já está na porta. Ele esperava essa resposta. Ele esperava essa resposta. Temos que entender que nem sempre a resposta de Jesus para as nossas perguntas, para os nossos pedidos, para as nossas fraquezas, para as nossas doenças, para as nossas dificuldades, será o que esperamos. Pense um pouco nisso. Pense lá em Paulo, 2 Coríntios 12. Lá fala sobre o espinho na carne. Antes de falar do seu problema, Paulo fala das maravilhas que viu em uma visão. Na linguagem da Bíblia Viva, o texto vai dizer o seguinte: eu estive no paraíso. Eu ouvi coisas, mas tão surpreendentes, que estão além da capacidade humana de escrevê-las ou expressá-las em palavras. De qualquer modo, eu não poderia falar delas. Eu vivi uma experiência incrível, Paulo diz. 2 Coríntios 12, 1 a 9. Eu vivi uma experiência que vale a pena gloriar-se, porém não vou fazê-lo. Vou apenas gloriar de quão fraco sou e de quão grandioso é Deus para usar uma fraqueza dessas para a sua glória. Eu tenho muito de que me gabar e não seria imprudente em fazer, Paulo dizendo. Porém, não quero que ninguém forme de mim uma ideia mais elevada do que deve, por aquilo que na realidade pode ver em minha vida e em minha mensagem. Paulo não queria se gloriar das palavras que dizia e nem da casca que vestia. Uma coisa eu digo, continua o texto, em vista de serem tão extraordinárias essa experiência que tive, Deus ficou receoso de que eu me inchasse com elas. Por isso me foi dada uma doença, que tem sido um verdadeiro espinho em minha carne, um mensageiro de Satanás, para me ferir, me atormentar e para me esvaziar do meu orgulho. Olha o que fala agora, Deus. 3 vezes, implorei a Deus que me fizesse ficar bom de novo. E a resposta de Deus para Paulo. Cada vez, 3 vezes ele diz: não. Eu estou com você
Isso é tudo que você precisa. Meu poder se revela melhor nos fracos. Não adianta. Se desejamos respostas prontas, ou se desejamos ouvir aquilo que queremos, não adianta você chegar à presença de Jesus e dizer de Deus: está perdendo seu tempo. Eu estou perdendo meu tempo. Eu vivi uma experiência muito próxima disso também nesses últimos 15 dias, em relação ao meu trabalho. A gente pede as coisas para Deus, mas já está a dica da resposta. A gente pede as coisas para Deus esperando ouvir aquilo que queremos. Ou mais, a gente acha que ouviu uma resposta, mas não ouviu nada. Só que a gente queria ouvir. E quando a resposta vem, a resposta vai ser não. E ela foi não. Está tudo bem. Certo. Melhor eu ouvir o não agora. Porque eu sei que o não dele é amor por mim, mas eu não sofro mais lá. Então, as respostas que ele dá não são as que queremos ouvir. Não são aquelas que nós desejamos ouvir. As respostas são soberanas. Ele vê à frente. Sabe, a gente vê esse mundinho aqui, ó. A gente está vendo o que está acontecendo dentro da igreja agora. Jesus vê isso aqui, cara, lá de cima. Como nós vimos ontem, no testemunho do pastor Wilson, ele estava vendo 500 quilômetros à frente. Então, gente não via nada. Deus faz o que tem que fazer e acabou. A Bíblia nos ensina que a gente pede e não recebe porque a gente pede mal. Para gastar com os nossos deleites, para fazer aquilo que a gente quer. Tiago 4:2. Devemos dizer como Paulo na continuação desse texto, 2 Coríntios: agora eu sinto-me feliz, verso 9 e 10. Agora eu me sinto feliz e me gloriar de ser tão fraco. Estou feliz por ser uma demonstração viva do poder de Cristo, em vez de alardear meu próprio poder e meus talentos. Já que eu sei que tudo é para o bem de Cristo, eu sinto-me feliz com o espinho, com os insultos, com as durezas, com as perseguições, com as dificuldades. Porque quando estou fraco, então sou forte. Quando menos tenho, mais dependo de Cristo. Essa vai ser a nossa postura. O final da história é trágico. Verso 22 de Marcos 10. Ele, porém, o jovem, porém, contrariado com esta palavra de Jesus, retira-se triste, porque era dono de muitas propriedades. A última afirmação que fiz diz o seguinte: buscamos a Jesus sem nos despirmos de nós mesmos. O jovem rico não abriu mão dos seus bens materiais. Ele não abriu mão da sua riqueza. Ele não se despiu do que realmente ele era. Um cumpridor da lei por obrigação, por tradição, por costume. Não porque era amante da lei, e não porque amava o Criador da lei. Quantas vezes nós chegamos diante de Jesus querendo tudo, mas sem oferecer nada? Quantas vezes chegamos diante de Jesus querendo tudo, mas sem oferecer nada? E aqui eu não estou falando com nenhum dever na fé. Estou falando aqui para a gente depositar alguma coisa que Deus ajuda, não estou falando de barganha, não estou falando de escambo, não estou falando de troca. A verdade é que o que Deus espera de nós é um culto racional. O que Deus espera de nós é uma entrega de coração, uma submissão de vida, uma submissão à direção do Espírito Santo. Como aprendemos ontem com o Rodrigo, aqueles que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus. Ele espera de nós isso, ele quer um coração sincero. Ele não quer que a gente louve de boca, mas ele quer que a gente louve de coração. Ele não quer que a gente ame de dizer,
quer que a gente ame o que ser. Ele não quer que a gente guarde a lei para ganhar a recompensa. Já aprendemos que salvação por obras não é a realidade. Ele não quer que a gente obedeça a lei para ser salvo. Ele quer que a gente obedeça a lei por gratidão à salvação que está dada. Ele sabe que a gente não tem nada a fazer. Mas quando a gente se desce do nosso próprio eu, quando a gente se despe do velho homem, quando a gente abandona as roupas velhas do pecado, as roupas velhas do mundo, quando a gente se entrega para Ele integralmente, profundamente, sinceramente, Ele aceita isso, por mais medíocre que seja a nossa entrega. Por mais simples que seja a nossa entrega, dizer, Senhor, é só isso que eu tenho. Para Ele isso é suficiente. Para Ele um pouco de água, só um pouquinho de água, vira o melhor vinho da festa. Para Ele 5 pães e 2 peixinhos alimentam uma multidão. A Ele o tocar contagiado na água, ou os pés do sacerdote sobre a água, é suficiente para tomar esse água. A Ele, muito pouco é suficiente. Porque o tempo para obedecer é muito pouco. Mas o seu amor é imenso. O seu poder é imenso. A sua grandiosidade é incomparável. É imensurável. Nós, assim como os jovens, às vezes a gente não se desce de nós mesmos. Nós queremos manter as nossas roupas do conhecimento, as nossas credenciais, os nossos cargos, de anos e anos de fidelidade à igreja e à doutrina. Lembre-se, o jovem guardava a doutrina desde a sua meninice. A verdade é que eu aprendi muito com essa condição de Cristo. E desde que aprendi sobre isso, eu busco forças para vencer o erro. Para buscar a Jesus sem perguntas e respostas prontas. Despido da minha falsa sensação de segurança. E por isso eu desejo profundamente que essa lição sirva a você também. Somos corpos, somos só corpos, ajustados pelo amor de Deus, pelo sacrifício de Jesus e pela consolação e convencimento do Espírito Santo. Se a gente aprende algo que pode nos levar a uma vida mais honesta de Deus, de uns diante de uns aos outros, nós devemos transmitir, nós devemos ensinar, nós devemos exortar em amor, assim como a sua própria palavra nos diz. No fundo do coração, o desejo é que a gente possa ter entendido um pouco mais sobre isso. Que a gente fuja de palavras prontas, frases prontas, de rezas ensinadas ao léu por aí. Que a gente busque continuamente conhecer a Cristo, a sua palavra também ensina. Que a gente, em nome de Jesus, abandone a ideia de que precisamos receber aquela resposta que desejamos, e que, acima de tudo, a gente se busca de quem somos, para que Cristo vive em nós, assim como Paulo também nos disse. Amém. No momento de oração, você pode ficar no momento.
Efésios 1:3 diz assim: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos deu bênçãos, toda sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. E o texto caminha para dizer que ele faz isso conforme o seu beneplácito. A palavra muito bonita. Beneplácito. A gente não usa mais. Aí eu abri a NVI para ver o que é beneplácito. O beneplácito é conforme o bom propósito da vontade de Deus. Então, meu Deus, é o bom propósito da vontade de Deus para quem está em Cristo. As bênçãos do Espírito. Serve para mim. Os nãos das nossas expectativas de Deus não se comparam às bênçãos espirituais em Cristo, conforme a sua boa vontade para a nossa vida. Serve para você. Tantas expectativas que a gente cria diante de Deus, e hoje a gente pode ser impactado, alimentado pela palavra de Deus através da vida do pão, para nos lembrar destes jovens que não soube lidar com a resposta negativa de Deus, porque não soube se despedir de Deus. A gente sai daqui convicto
Mais vale entrar nu no do céu do que ficar vestido das nossas fracas convicções. Orar uns pelos outros, olhem pela sua vida e sua história também, se apresente diante de Deus de acordo com aquilo que Deus falou ao seu coração nesta noite. Vamos continuar orando pelo Nicolas, o único dos nossos pequenos que ainda está no hospital, na UTI, já saiu, na verdade, da UTI, mas está bem próximo também de ir a casa. Isso, quanto essa semana, se assim for a vontade de Deus. E como tem feito a cada domingo, estarei aqui. Você tem necessidade da oração por imposição de mãos, bem à frente, estarei orando pela sua vida. Vamos nos ajoelhar e orar ao Senhor nessa hora.
Senhor Deus Pai, glorificamos e te exaltamos, porque essa palavra é viva e eficaz e se renovou no nosso coração nesta noite. Te agradecendo, Senhor, por podermos estar aqui, eu creio, e estivemos aqui justamente para sermos alimentados, renovados e fortalecidos pelo Teu Santo Espírito. Ajuda-nos, Senhor, a cada dia a lidar com as nossas questões, com a nossa vida. Nós respostas que nem sempre nos agradam. Ajuda-nos a cada dia a nos submeter à Tua vontade, ao Teu poder, à Tua boa e grata vontade na nossa vida. Senhor Deus, conduz a nossa semana, nos protege os nossos caminhos, as nossas vidas bonitas. Protege, Senhor, todo o mal deste mundo, guarda a nossa família. Esteja conosco a cada dia, a cada instante. Esse é o nosso pedido humilde diante de Ti, mas submissos à Tua vontade. Obrigado, Senhor, por este momento, pela Tua palavra. Obrigado por podermos Te adorar. Leva-nos em paz nos nossos lares. Guarda as nossas famílias. Abençoa a Tua igreja. Protege-nos, Senhor, como Teu povo, como parte do Teu reino na terra. Ajuda-nos, Senhor, a cumprir o Teu chamado. Ajuda-nos, Senhor, para que a luz do Teu Evangelho brilhe através da nossa vida. Fica conosco nesta noite, guarda-nos, confiados, agradecidos pelo Teu imenso amor e que oramos nesta hora. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, grande e glorioso amor do nosso Deus e Pai, e a comunhão consoladora do Espírito Santo, seja conosco hoje e para sempre.